Se você clicou neste vídeo, é porque em algum momento da sua vida já percebeu que falar bem não é apenas um talento, mas uma arma secreta que pode decidir quem avança e quem fica para trás. Quantas vezes você teve boas ideias, mas não conseguiu expressá-las de um jeito que realmente fosse ouvido? Quantas vezes você se sentiu invisível em uma conversa, enquanto outra pessoa, aparentemente menos preparada, conquistava atenção, respeito e até oportunidades que poderiam ter sido suas? A verdade é que a comunicação inteligente não é um dom, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida, lapidada e aperfeiçoada com técnica, prática e consciência. Napoleon Hill, autor de alguns dos maiores ensinamentos sobre sucesso, dizia que as palavras são forças invisíveis, capazes de moldar destinos. Essa frase, aparentemente simples, esconde um princípio profundo da psicologia. Quando você fala, você não está apenas emitindo sons, você está plantando imagens e emoções na mente do outro. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Não é o conteúdo isolado da sua fala que gera impacto, mas a forma como ela é transmitida. Tom de voz, pausas, ritmo, gestos, expressões, até mesmo o silêncio, tudo comunica. Cada detalhe é interpretado pelo inconsciente de quem escuta. E é nesse campo invisível que a verdadeira persuasão acontece. Agora, pare um instante e reflita. Quantas portas teriam se aberto se você tivesse dito as palavras certas, do jeito certo, no momento certo? Quantas relações, negociações ou oportunidades teriam tido um desfecho completamente diferente se a sua comunicação tivesse sido mais estratégica, clara e persuasiva? Não existe acaso nesse jogo. Quem aprende a falar com inteligência conquista influência, liderança e respeito. Neste vídeo, você vai descobrir como transformar sua comunicação em uma arte persuasiva. Vai entender os princípios psicológicos que regem a forma como as pessoas escutam e respondem e aprender como moldar sua fala para que ela não apenas seja ouvida, mas também lembrada, respeitada e seguida. A maioria das pessoas acredita que a chave da comunicação é falar bem. Mas a verdade é que a primeira regra da persuasão não está em falar, e sim em ouvir. Napoleão Hill já dizia que aquele que domina a escuta conquista naturalmente o respeito dos outros. E há um motivo psicológico para isso. Quando alguém sente que foi ouvido de verdade, o cérebro interpreta esse ato como uma validação emocional. É como se uma barreira invisível fosse quebrada. Pense em quantas conversas você já teve onde a outra pessoa parecia mais preocupada em preparar a resposta do que em realmente entender o que você dizia. Essa atitude destrói a confiança e afasta qualquer possibilidade de conexão. A comunicação persuasiva começa justamente pelo oposto: mergulhar no silêncio e prestar atenção. Não se trata apenas de ouvir palavras, mas de captar emoções, pausas, expressões e até o que não foi dito. Essa escuta profunda cria um vínculo de confiança quase imediato. A psicologia social mostra que a sensação de ser ouvido ativa áreas do cérebro ligadas ao pertencimento. Em outras palavras, quando alguém percebe que você presta atenção genuína, essa pessoa sente-se parte de algo maior. E pertencer é uma necessidade humana fundamental. Por isso, quem sabe escutar domina naturalmente o espaço. Mas existe um detalhe ainda mais poderoso. Escutar estrategicamente dá a você informações preciosas para moldar sua fala. Quando você entende os desejos ocultos, as dores escondidas e as ambições da outra pessoa, pode organizar suas palavras como chaves que abrem portas específicas. É como jogar xadrez com vantagem, porque você já sabe onde o outro vai mover as peças. Por isso, antes de pensar na frase perfeita ou na melhor forma de impressionar, lembre-se, ouvir é a fundação de toda comunicação inteligente. Quando você escuta profundamente, sua fala se torna, inevitavelmente, mais certeira, porque nasce do terreno fértil da empatia. Muitos acreditam que falar de forma inteligente é usar palavras difíceis, termos técnicos e frases longas que impressionem. Mas a verdade é exatamente o contrário. Simplicidade é o que conquista corações e mentes. Napoleão Hill dizia que a genialidade não está em complicar, mas em tornar o complexo algo fácil de compreender.
A psicologia cognitiva explica que o cérebro humano rejeita o excesso de esforço mental. Se a mensagem é confusa, ele se desconecta. Mas se é clara, direta e visual, ela permanece gravada. Pense em discursos que mudaram a história. Nenhum deles foi construído sobre palavras rebuscadas. Eles usavam frases curtas, impactantes e emocionais. Eu tenho um sonho. O sucesso deixa pistas. O conhecimento é poder. Essas frases ficaram na memória coletiva porque eram simples, mas carregavam um significado profundo. Quanto mais simples sua fala, mais universal ela se torna. A simplicidade não significa ser superficial. Significa ir direto ao ponto, sem rodeios, sem mascarar a mensagem com ornamentos desnecessários. Quando você fala de maneira clara, o outro entende não apenas o que você disse, mas também o que você quis dizer. Isso elimina interpretações erradas e cria confiança. Na prática, comece a revisar sua fala. Pergunte-se, uma criança entenderia essa frase? Se a resposta for sim, você está no caminho da persuasão verdadeira. A simplicidade abre portas porque fala com o inconsciente, com aquela parte da mente que não gosta de complicações. Ela gera clareza, e clareza é poder. Por isso, não tente provar inteligência usando palavras difíceis. Prove inteligência tornando cada ideia tão cristalina que ninguém possa esquecer. Muitos acreditam que convencer alguém depende apenas das palavras escolhidas, mas existe um elemento invisível, muitas vezes ignorado, que transforma qualquer fala comum em algo magnético: as pausas. Napoleon Hill lembrava que a fala é como a música. Não é apenas feita de notas, mas também dos silêncios entre elas. E é justamente nesse espaço que mora o impacto. As pausas criam suspense. Elas dão tempo para que a mente do ouvinte processe, absorva e reflita sobre o que foi dito. A psicologia demonstra que o silêncio gera um leve desconforto e, nesse desconforto, o cérebro busca preencher a lacuna com atenção redobrada. É nesse momento que a expectativa cresce e suas palavras seguintes se tornam muito mais poderosas. Imagine dizer: o sucesso exige sacrifício. Se você falar correndo, a frase passa despercebida. Mas se fizer uma pausa estratégica, a palavra sacrifício ganha um peso quase físico. O ouvinte sente. O silêncio é um amplificador emocional. Além disso, as pausas revelam segurança. Quem fala sem parar transmite ansiedade, como se tivesse medo de perder espaço. Já quem controla o silêncio mostra domínio. É como se dissesse, sem palavras: eu comando o ritmo e você vai me acompanhar. Esse controle gera respeito. Pratique o uso das pausas. Leia em voz alta e interrompa por alguns segundos antes das palavras-chave. No início parecerá estranho, mas logo você perceberá que as pausas criam um magnetismo natural. Sua fala deixa de ser apenas informação e passa a ser experiência. Dominar as pausas é entender que comunicar não é correr para ser ouvido, mas guiar a mente do outro em cada batida do silêncio. Você pode ter o melhor argumento do mundo, mas se o seu tom de voz não corresponder à força da mensagem, ninguém acreditará em você. Napoleon Hill dizia que a voz é o reflexo do estado interior, e isso é uma verdade confirmada pela psicologia. O inconsciente capta emoções antes das palavras. Se você fala com insegurança, transmite dúvida. Se fala com firmeza, transmite confiança. Estudos de comunicação mostram que mais de 80% da persuasão vem do tom, do ritmo e da intensidade da voz, e não apenas do conteúdo. Uma mesma frase pode soar inspiradora, agressiva ou irrelevante, dependendo de como é dita. O segredo é aprender a modular a voz como quem toca um instrumento. Grave quando quiser ênfase, suavize para criar proximidade, acelere para transmitir energia, desacelere para gerar impacto. Cada variação guia as emoções de quem ouve. Um orador que fala sempre no mesmo tom se torna monótono e previsível, perdendo a atenção rapidamente. Já aquele que usa a voz como ferramenta cria uma espécie de hipnose emocional.
É assim que líderes movem multidões e vendedores fecham negócios. Eles não apenas falam, eles cantam com as palavras. Treinar a voz não é vaidade, é estratégia. Comece se gravando, identifique onde transmite insegurança e pratique a mudança. Leia textos em voz alta, alterne tons, brinque com a entonação. Com o tempo, sua voz deixará de ser apenas um som e se tornará presença. Lembre-se, palavras são importantes, mas a voz é o veículo que as carrega. Se o veículo for frágil, a mensagem se perde. Se for forte, ela atravessa qualquer barreira. Domine o tom da sua voz e você dominará a atenção e o respeito de qualquer plateia. Se existe um recurso capaz de atravessar todas as barreiras da mente humana, esse recurso é a narrativa. Napoleon Hill sempre lembrava que o ser humano não pensa em números, mas em imagens, símbolos e histórias. Desde os tempos mais antigos, tribos transmitiam conhecimento através de lendas. E isso não mudou. A psicologia mostra que quando ouvimos uma história, áreas do cérebro ligadas à emoção e à memória são ativadas. Em outras palavras, as pessoas não apenas entendem, elas sentem. Quando você quer persuadir alguém, não entregue apenas dados frios ou argumentos técnicos. Transforme sua mensagem em uma narrativa com começo, meio e fim. Mostre o antes e o depois. Insira personagens, desafios e superações. Isso cria empatia, porque o ouvinte se projeta na jornada. Ele não escuta apenas, ele se vê ali. Por exemplo, em vez de dizer, estudei e consegui sucesso, conte, houve noites em que pensei em desistir, mas lembrei do meu objetivo e a cada passo percebi que estava mais perto de vencer. Essa segunda forma não apenas informa, mas transporta o ouvinte para dentro da sua experiência. A ciência explica. Histórias liberam dopamina, que gera atenção, e ocitocina, que cria confiança. Isso significa que, ao narrar, você desperta emoção e, ao mesmo tempo, constrói conexão. É como abrir uma porta diretamente para o coração do outro. Grandes líderes, vendedores e mestres da persuasão sempre usaram histórias como a arma secreta, porque histórias não são esquecidas. Dados evaporam, mas narrativas ficam gravadas. Quando você conta uma história, você não apenas comunica, você marca a alma de quem ouve. Você pode escolher cada palavra com cuidado, mas se o seu corpo contar uma história diferente, ninguém vai acreditar em você. Napoleon Hill enfatizava que a comunicação não é apenas verbal, mas uma sinfonia de sinais invisíveis que o corpo transmite a cada segundo. Estudos mostram que mais de 70% da comunicação é não verbal. Isso significa que antes mesmo de abrir a boca, você já está falando. Pense em alguém que cruza os braços, evita o olhar e fala em tom baixo. Ainda que as palavras digam "eu confio", o corpo grita "eu tenho medo". O inconsciente do ouvinte capta esses sinais e toma decisões em milissegundos. Confiar ou não confiar? Seguir ou rejeitar? Por isso, dominar a linguagem corporal é tão essencial quanto escolher boas palavras. Postura ereta transmite autoridade. Olhar nos olhos gera confiança. Gestos controlados demonstram equilíbrio. Um leve aceno de cabeça sinaliza escuta ativa. Até a forma de ocupar o espaço revela o quanto você acredita em si mesmo. Quando corpo e voz estão alinhados, a mensagem se torna irresistível. A psicologia social explica esse fenômeno pelo efeito congruência. Se há coerência entre palavras e gestos, o cérebro do outro relaxa e aceita a mensagem. Mas se há contradição, ele aciona mecanismos de defesa. Ou seja, não adianta falar com firmeza se suas mãos tremem. Treine sua presença física tanto quanto treina sua voz. Observe-se diante do espelho, perceba onde transmite insegurança e ajuste. Com o tempo, seu corpo será um aliado silencioso que reforça cada ideia. Lembre-se, antes das palavras serem ouvidas, o corpo já foi lido. Existe uma técnica psicológica extremamente poderosa chamada espelhamento.
Ela é usada de forma tão sutil que, quando bem aplicada, passa despercebida, mas gera um efeito profundo. Conexão imediata. Napoleon Hill dizia que a confiança nasce quando percebemos semelhanças. O ser humano é naturalmente atraído por aquilo que lhe parece familiar. Quando alguém reflete nossa postura, tom de voz ou ritmo, sentimos inconscientemente que existe sintonia. Imagine uma conversa em que a pessoa à sua frente ajusta o corpo de forma parecida com a sua, sorri no mesmo tempo e até usa palavras semelhantes às suas. Sem perceber, seu cérebro interpreta: somos iguais. Esse simples reflexo abre as portas para a aceitação. A psicologia chama isso de efeito camaleão. Quando usado corretamente, torna qualquer interação mais leve, fluida e confiável. Mas atenção, o espelhamento precisa ser sutil. Se for exagerado, parece manipulação e gera rejeição. A arte está em pequenas imitações naturais. Ajustar o tom de voz, reproduzir gestos de forma suave, acompanhar a cadência da fala, é como entrar no mesmo compasso de uma música. Vendedores de alto nível, negociadores e líderes sabem usar esse recurso. Eles criam empatia sem forçar, apenas refletindo. O resultado é que o outro sente proximidade, como se estivesse diante de alguém que entende sua linguagem interior. Você pode aplicar isso em qualquer situação: entrevistas, relacionamentos, negociações. Observe, reflita discretamente e verá como a barreira invisível da desconfiança se dissolve. O espelhamento é a ponte silenciosa que transforma estranhos em aliados. Toda comunicação realmente persuasiva nasce de um ponto invisível: propósito. Napoleon Hill dizia que palavras sem direção são como flechas lançadas ao vento. Podem até impressionar no momento, mas nunca atingem o alvo. Quando você fala apenas para se mostrar inteligente, sua mensagem se perde. Mas quando fala conectado a um propósito maior, você toca a essência das pessoas. O cérebro humano não responde apenas a informações, ele responde a significados. É por isso que um discurso vazio é esquecido em minutos, mas uma fala com propósito pode ecoar por anos. Pergunte-se sempre: por que estou dizendo isso? O que quero provocar no outro? O que desejo que essa pessoa sinta, acredite ou faça depois de me ouvir? Essas perguntas alinham suas palavras a uma direção clara. A psicologia social demonstra que as pessoas se movem por necessidades básicas: segurança, reconhecimento, amor, sucesso e liberdade. Quando você conecta sua comunicação a uma dessas forças universais, cria identificação imediata. A fala deixa de ser apenas som e se transforma em promessa de futuro. Por exemplo, não diga apenas "estude mais". Diga: o estudo é a chave que abre a porta da liberdade. Aqui não se trata apenas de dar uma ordem, mas de oferecer um propósito maior: liberdade. Essa é a diferença entre ser ouvido e ser seguido. Quando sua fala nasce de um propósito, ela ganha energia própria. É como se cada palavra carregasse uma centelha que desperta ação. Pessoas não seguem frases bonitas, seguem visões que dão sentido. Por isso, alinhe cada palavra a uma causa, a um destino. Assim, sua comunicação deixa de ser apenas persuasiva e passa a ser transformadora. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam. Escutar profundamente, simplificar a mensagem, usar pausas estratégicas, dominar o tom de voz, alinhar o corpo, contar histórias, espelhar comportamentos e falar com propósito. Cada técnica, isolada, já possui poder. Mas quando todas se unem, você não apenas comunica, você transforma. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza começa na mente, e isso inclui a forma como você fala. A comunicação não é apenas troca de palavras, é a criação de realidades. Agora reflita: como as pessoas se sentem depois de te ouvir? Sentem-se motivadas, confiantes, inspiradas? Ou ficam indiferentes, como se nada tivesse acontecido? A resposta revela um nível da sua influência. Se sua fala não muda nada, é porque ainda falta alinhar técnica e propósito. Mas a boa notícia é que tudo pode ser aprendido. Ninguém nasce persuasivo. Torna-se persuasivo com prática e consciência.
A psicologia mostra que o ser humano decide em segundos se vai confiar em você. Isso significa que cada palavra, gesto e silêncio contam. Não há espaço para descuido. A comunicação inteligente exige intenção. É como um escultor que, golpe a golpe, molda a pedra até revelar a forma. Cada ajuste em sua fala molda a imagem que os outros terão de você. E aqui está a verdade final. Dominar a comunicação persuasiva não é apenas sobre conquistar sucesso externo, mas também sobre se tornar uma versão mais clara e poderosa de si mesmo. Quem fala com inteligência transmite não só ideias, mas presença. E presença é poder. Então me diga, qual dessas chaves você vai aplicar primeiro? Escreva nos comentários, porque sua decisão pode inspirar alguém hoje.